Muitos intelectuais, boa parte da imprensa e dos meios de comunicação e a sociedade em geral usam o termo populismo para caracterizar uma prática política contemporânea que relaciona as massas e o governante. Sobre o populismo, é correto afirmar que... Então, o que é populismo? O populismo é um fenômeno político latino, ele não é só brasileiro, ele é latino. Não é? E ele marca um período pós-Segunda Guerra Mundial, então a década de 40, final da década de 40, e chega até a década de 60. No Brasil, ele se estende um pouquinho mais, ele só termina em 64, com o golpe militar de 1964, que instalou a ditadura militar no Brasil. Não é? Então, nós vamos ver que o populismo ele é marcado pela presença daquele líder político carismático, que tem um discurso fácil, que fala o que o povo quer ouvir, que agrada a opinião pública, que faz mil promessas, né? E que cria-se uma intimidade entre ele, político, e a população, a opinião pública, a sociedade. Logicamente, ele é bem visto, ele geralmente é uma figura simpática, elegante, que aparece, na época a mídia ainda era muito restrita, mas ele aparece de uma forma, vamos dizer assim, com simpatia, com entusiasmo. E essa política, do ponto de vista político, são essas características que eu citei. Do ponto de vista econômico, o populismo é marcado por uma política desenvolvimentista. Aqui no Brasil, inclusive, nesse período, a economia brasileira é marcada por ela tem nome, ela é marcada por esse nacional desenvolvimentismo, né? Que é um desenvolvimento meio falso, porque como são países latinos que vão adotar esse modelo de governo, na verdade não existe uma dependência econômica. Então esse modelo não é um modelo nacionalista, ele é um modelo que a gente importa, não é? E o capital também é um capital investido aqui, não é nosso. Mas há um crescimento, há mais oportunidades de emprego, o processo educacional ganha uma amplitude, a cultura ganha uma amplitude, tanto que no Brasil esse período é chamado, o auge dele veio com o JK, e é chamado de anos dourados, porque há uma construção aí toda estimulada pelo governo e acatada pela população. Outra característica do populismo é que os seus líderes, né, os políticos que vão ganhar esse rótulo, eles vão ser chamados geralmente pela população pelos apelidos, né? Então, Juscelino é Nonô, Getúlio Vargas é GG, Jânio Quadros é Janjan, João Goulart Jango, né? E eles também adotam, alguns deles, slogans bem chamativos, curtos e chamativos. JK, por exemplo, vai adotar 50 anos em 5, que é um slogan forte, né? Adhemar de Barros, que não chegou à presidência da República, mas foi governador de São Paulo e se destaca por ser um grande populista, usava sempre a frase nas suas campanhas: roubo mais fácil. Então, essa é a tendência do populismo. Então, o que diz as opções? A figura do líder é fundamentada no populismo, exemplo de Getúlio Vargas e Jânio Quadros, sendo muito forte no Brasil entre 30 e 64. Tal prática requer carisma do líder a fim de diminuir a participação das massas e impedir o nacional desenvolvimentismo. Exatamente ao contrário, não é? O carisma vai estimular a participação das massas e, logicamente, favorecer o nacional desenvolvimentismo, que é o que eu disse na explicação da questão. Na letra B, as massas, em suas expectativas, alinham-se às camadas médias, que são ressentidas por não se tornarem classes dominantes. Surgem nesse processo líderes vindos das camadas médias que manipulam as massas destituídas da vontade política. Exatamente ao contrário. Quem vai ganhar ressonância nesse modelo de governo são as camadas médias. Nesse período é marcante a ascensão da classe média brasileira, por exemplo, e não só do Brasil, mas também do conjunto aí da América Latina. Ocorre uma associação entre as massas urbanas e o dirigente político carismático que exerce o papel de liderança. É um fenômeno de participação política das classes populares urbanas, pouco atingidas pelo desenvolvimento industrial e pelas migrações. Veja aqui, nós vamos ver que essas classes populares,
elas foram muito atingidas pelo desenvolvimento industrial, porque são elas que serão recrutadas como mão de obra, né? E também pelas migrações, que à medida que o imigrante entra, o trabalhador brasileiro ele perde um pouco as oportunidades de emprego e não há muita associação entre as massas urbanas e o dirigente político carismático, né? Na verdade, a associação é mais com a classe média mesmo. Existe, apesar do discurso ser popular, as massas urbanas elas não são muito atingidas por esse processo. E aí vem a letra D. O termo é muito usado para nomear um fenômeno político comum na América Latina entre as décadas de 30 e 60, sendo associado aos processos de industrialização, urbanização e a emergência de líderes carismáticos. É esse o gabarito correto, né? É que define e conceitua populismo. O gabarito correto, portanto, é a letra D.